Olá, sejam bem-vindos, todos bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 39º programa, o 39º Sã Doutrina, e nós estamos estudando Antropologia Bíblica. Hoje nós começaremos a parte 14, a 14ª parte desses estudos sobre antropologia bíblica, e hoje nós veremos dois grandes assuntos: o refreamento do pecado e a doutrina da graça comum. Antes de entrarmos nos nossos temas de hoje, quero só relembrar muito brevemente o que nós vimos no nosso último programa. No último programa nós vimos basicamente três grandes assuntos. O primeiro nós falamos sobre os tipos de pecado, depois nós falamos sobre os graus de pecado, e por fim nós falamos sobre o tema que gera um certo debate, sobre o pecado imperdoável. Então, se você tem alguma dúvida, volte no nosso programa anterior e tire as suas dúvidas sobre esses três grandes temas. Dito isso, então vamos para o nosso programa de hoje. Primeiro tema, nós vamos falar sobre o refreamento do pecado. Até o último programa, nós estávamos falando sobre a malignidade do pecado, a extensão do pecado, a profundidade do pecado, o quão o pecado atingiu o ser humano. E nós vimos que o pecado, aquilo que é narrado ali no evento da queda em Gênesis 3, o pecado atingiu todas as áreas, todas as esferas da existência humana. O pecado atingiu a intelectualidade, o aspecto cognitivo, as emoções, o aspecto relacional. E hoje nós vamos ver que esse aspecto relacional, como nós já vimos, na verdade, em alguns programas anteriores, o pecado atinge tanto a relação que o homem tem com Deus, a relação que o homem tem com o próximo e a relação que o homem tem com a ordem criada. Todos esses relacionamentos foram danificados, manchados, distorcidos pelo pecado. Hoje nós vamos dar início àqueles temas ali, nós já estamos no final dos nossos estudos de antropologia bíblica, ou seja, quem é o homem segundo as Escrituras. Nós vamos ver como isso é resolvido, como que a misericórdia e a graça de Deus, agindo no ser humano, resolvem o grande problema do ser humano, que é a sua inimizade em relação a Deus. Então nós vamos falar sobre o refreamento do pecado. Como nós já vimos, e eu já comecei a falar sobre isso, por causa da queda, cada ser humano é fundamentalmente egocêntrico. E isso significa que nós não temos naturalmente, depois de Gênesis 3, nenhum tipo de amor que aponte para fora de nós. Depois de Gênesis 3, eu sei que essa é uma linguagem forte, mas depois de Gênesis 3, nós odiamos a Deus, nós odiamos o próximo e nós devastamos a natureza. Então, aquilo que nós estávamos falando anteriormente, o pecado ele atinge esse tri-relacionamento que o ser humano tem. Com Deus, o ser humano foi projetado para amar a Deus sobre todas as coisas. O pecado não tira isso, o pecado distorce isso. E como seria essa distorção em termos práticos? Nós continuamos amando, mas a nós mesmos acima de todas as coisas. Nós fomos criados, agora horizontalmente falando, para amarmos ao próximo como a nós mesmos. O pecado não tira isso, o pecado distorce isso, fazendo com que nós continuemos amando sobre todas as coisas. Não a Deus, mas a nós mesmos, e não ao próximo como a nós mesmos, mas nós mesmos, e nós agora usamos o próximo para servir ao nosso amor idólatra. E, como nós vimos também, horizontalmente falando, o ser humano foi criado para desenvolver cultura que glorifique a Deus, para cuidar da chamada ordem criada. E o ser humano ele continua, de alguma forma, tendo relação com a ordem criada, com a natureza. Só que agora não desenvolvendo cultura para a glória de Deus, mas agora usando de forma desordenada, pecaminosa, tudo aquilo que Deus fez, o jardim que Deus fez para o homem habitar nele. Se a história terminasse aqui, a convivência, ou seja, essa realidade que nós vivemos, seria praticamente um inferno. Se realmente não houvesse nenhum tipo de restrição ao pecado do ser humano, a existência humana seria um verdadeiro inferno. E é interessante observar que muitos humanistas, muitos estudiosos que não têm nenhum tipo de compromisso com a palavra de Deus, querem entender quem é o homem, mas a partir do próprio homem. E alguns humanistas, inclusive teólogos liberais, eles ensinam que
O ser humano é fundamentalmente bom. Vários personagens aí das mais variadas áreas das ciências humanas, eles partem do princípio que o ser humano é fundamentalmente bom, é essencialmente bom. E essa visão romântica e otimista da natureza humana, ela hoje não está tão em voga assim, pelo menos não em muitos círculos acadêmicos. Inclusive teólogos não reformados, e aí nós vamos citar alguns aqui, o Anthony Huckman cita alguns desses teólogos reformados, não reformados, perdão, como Walter Rauschenbusch, Karl Barth, o Reinhold Niebuhr. Nesses três, que são teólogos extremamente respeitados, mas que não são reformados, eles deixam bem claro que o ser humano não é essencialmente e fundamentalmente bom. Eles sabem que o ser humano ele é um ser extremamente egocêntrico. E nós afirmamos aqui que somente os tolos e cegos é que acreditam na bondade intrínseca do ser humano, ok? Eu quero contar uma história aqui, que na verdade é uma história contada pelo Anthony Huckman, no livro Criados à Imagem de Deus, que é o nosso livro-texto, o livro-texto do nosso curso de Antropologia Bíblica. E ali na página 208 da versão em português, ele diz assim, ele conta a história de um sujeito chamado Langdon Gilkey. Langdon Gilkey, que é um teólogo não tão famoso aqui no Brasil, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu quero que você acompanhe aí esse relato aqui, você vai poder acompanhar aí na tua tela. Ele diz assim, Gilkey era um teólogo liberal que aprendeu no seminário que o homem era fundamentalmente bom e altruísta. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso e mantido pelos japoneses em um campo de concentração na China. Designado para cuidar do alojamento, Gilkey tentou melhorar as condições de vida no campo de concentração, que reunia diferentes pessoas, dos mais diferentes países, apelando à generosidade, prestatividade e à boa vontade dos demais prisioneiros. Mas foi tudo em vão. Para seu espanto, aprendeu por meio de inúmeras experiências frustrantes que os seres humanos são fundamentalmente egocêntricos, muito embora não gostem de admiti-lo. A vida provou que a sua teoria estava errada. Uma frase inesquecível resume a sua conclusão, preste atenção. Tais humanistas que afirmam que os homens são naturalmente sábios e suficientemente bons para serem virtuosos, pareciam-me ser continuamente refutados pela manifesta persistência do ruinoso egoísmo entre pessoas de boas intenções, fecha aspas. Então perceba que ele aprendeu no seminário, digamos assim, no ambiente tranquilo ali do seminário, que o ser humano é um ser essencialmente bom. E aí ele vai para uma experiência que escancara a maldade do ser humano. Então ele vai para o campo de concentração tendo essa crença que o ser humano é inatamente e intrinsecamente bom. Só que quando ele chega lá, ele tenta administrar as pessoas e ele convive com essas pessoas e o que ele percebe não é bondade, o que ele percebe não é altruísmo, o que ele percebe não é compaixão natural, nada disso. Para que exista isso, tem que existir um esforço muito grande. E mesmo assim, mesmo com um esforço muito grande, a nossa bondade é muito pálida, é muito fraca. O nosso altruísmo ele é patético. Na verdade, o que nós exalamos naturalmente, depois de Gênesis 3, é maldade, é egoísmo. Nós nos preocupamos conosco, acima de todas as coisas. Então, estamos tentando entender quem nós somos e quem nós somos, segundo as Escrituras, E aqui nós temos alguns relatos de quem nós somos, segundo outras pessoas. E aí você vai fazendo a comparação, Quem que realmente tem autoridade para responder quem o homem é? E aí nós vimos já, Nós já estamos na 14ª parte, nós sabemos que quem tem autoridade para dizer quem o ser humano é quem criou o ser humano. Só que aqui tem um problema, Aqui nós nos deparamos com um problema. Muitas vezes nós conhecemos pessoas, e nem todas essas pessoas sendo cristãs, que parecem ser pessoas amáveis, prestativas e pessoas altruístas. Você deve conhecer, eu conheço, pessoas que eu tenho convivência, que eu conheço de muito tempo,
e algumas delas não são cristãs, não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, algumas nem creem em Deus, e que no convívio são pessoas, né, amáveis, parecem ser amáveis, prestativas e altruístas. A questão é como explicar isso? Até porque nós já deixamos bem claro que nós acreditamos no que a Bíblia ensina sobre o ser humano. E um desses ensinos básicos é a depravação total, ou seja, o fato de que o pecado ele atingiu todas as áreas da existência humana, todas as esferas da estrutura humana, embora não no grau máximo. Até porque se fosse no grau máximo, como nós já vimos, a convivência humana seria uma impossibilidade. Agora, como explicar essa aparente amabilidade, essa aparente bondade, esse aparente altruísmo de muitas pessoas que de repente nem creem em Deus, né? Que explicação se pode dar para a bondade que em certa medida constatamos nos seres humanos, para a verdade parcialmente presente, por exemplo, nos escritos de autores que nem creem em Deus, para a quase perfeição estética produzidas por músicos, por pintores, por poetas, escritores, que não são, ao que sabemos, cristãos. Como que a gente explica isso? E é nesse sentido que nós vamos buscar entender a questão do refreamento do pecado e aonde entra aí a chamada doutrina da graça comum. Vamos primeiro ver pedir ajuda para os universitários, né? Ver o que alguns personagens importantes na história da igreja cristã, como que eles responderam a essa questão. Como explicar bondade ou aparente bondade, prestatividade em pessoas que não são cristãs. Agostinho, que é um personagem sempre central, né, é um teólogo, um filósofo que a gente sempre tem que recorrer. Agostinho ele tinha uma resposta a essa pergunta. Ele respondia da seguinte forma, né, quando os seus adversários, na época dele, ali no século IV, século V, normalmente pelagianos, e aqui é importante lembrar, né, que os pelagianos são aqueles que acreditavam na bondade intrínseca do ser humano. Um pelagiano, ele inclusive não acredita na transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade. Então, quando Agostinho, conversando com os pelagianos, e os pelagianos sempre mencionavam, né, a bondade, né, o brilhantismo de vários pagãos, Agostinho chamava essa bondade de vícios esplêndidos. Era assim que Agostinho buscava explicar a aparente bondade, o aparente brilhantismo presente em obras de pessoas que eram pagãs. Agostinho acreditava que essas pessoas tinham vícios que eram esplêndidos. E aqui nós temos que lembrar, né, que vício é o antônimo de virtude. Então Agostinho não chama isso de virtude propriamente dita. Ele chama de vícios, mas são vícios esplêndidos, muito bem feitos. E por que Agostinho chamava essa bondade, né, ou esses aspectos positivos naqueles que não eram cristãos? Porque eles eram praticados não para a glória de Deus, mas em função do amor próprio e para o louvor humano. Tá? Então Agostinho entendia essa questão dessa forma, ele recorria a essa expressão, vícios esplêndidos. Calvino, que bebeu muito na fonte de Agostinho, ele concordava em parte, mas ele acrescentou alguns elementos nessa explicação de Agostinho. Calvino, embora estivesse basicamente de acordo com Agostinho, ele não estava muito satisfeito com essa resposta, né? Porque para Calvino não dá para chamar esses pontos positivos de vícios, porque eles são bons em algum nível, né? Então Calvino vai tentar caminhar um pouco mais. Calvino estava tão profundamente convencido da pecaminosidade e corrupção do homem decaído quanto Agostinho. Mas Calvino fazia uma pergunta, preste atenção. Como se pode explicar os rudimentos, né? Os elementos de verdade, bondade, beleza, civilização e ordem que nós encontramos no mundo caído e pecaminoso? Porque isso é uma verdade, né? Existem autores que definitivamente não creem em Deus, escritores, e que escrevem de forma magnífica. Existem pintores que fazem questão de não ter nenhum tipo de conexão com fé cristã e que são pintores magníficos, que produzem, né, cultura, ali no caso da pintura, magnífica. E aí nós podemos citar outros na área da arquitetura, né, na área da música, músicos que são excelentes músicos,
e que não têm nenhum tipo de fé em Deus, pelo contrário, né? Mas que são excelentes músicos. Como explicar brilhantismo, virtude técnica em pessoas que não creem em Deus? Será que realmente a resposta agostiniana, né, os vícios esplêndidos, ele realmente responde todas essas questões? Calvino vai concordar em parte, mas Calvino vai caminhar um pouco mais. Certamente, né, o Huckman diz o seguinte, certamente não podemos atribuir tais coisas à capacidade natural do homem. Preste atenção. Calvino, então, diria o seguinte, essas virtudes, elas não vêm do homem pecaminoso. Tudo que é bom, segundo as Escrituras, vem de quem? Vem do próprio Deus. Então perceba o raciocínio de Calvino. Certamente não podemos atribuir tais coisas à capacidade natural do homem, visto que ele é incapaz de fazer qualquer bem por sua própria força. Lembrando que nós estamos falando de pessoas que não creem em Deus aqui, tá? Então isso fica muito mais forte, obviamente. Devemos, portanto, necessariamente atribuir não esses vícios, né, mas essas virtudes ao próprio Deus. E aí Calvino diz o seguinte, é uma graça que restringe o pecado, esse é o pensamento de Calvino, né? É uma graça que restringe o pecado na humanidade caída, muito embora não remova a pecaminosidade do homem. E é nesse sentido que é construída aquilo que nós vamos ver daqui a pouco, que é a famosa doutrina da graça comum, que é uma doutrina muito cara, né, para a tradição reformada. Então, embora Calvino mesmo tenha usado vários termos para descrever a graça geral de Deus, que refreia o pecado, mas que não renova os seres humanos do ponto de vista salvífico, do ponto de vista soteriológico, teólogos posteriores a Calvino, eles vão chamar essa graça, que Calvino normalmente chamava de graça geral, né? Calvino fazia essa diferenciação entre graça geral, que está presente em todos, né? A chuva cai sobre bons e maus, a chuva cai sobre o povo de Deus e aquele que não faz parte do povo de Deus. Então é uma graça geral, é um favor, é uma bondade de Deus exercida para todos. Mas existe uma graça especial, é essa que possui essa conotação soteriológica. Calvino faz essa diferenciação. Os teólogos posteriores a Calvino, eles pegam essa mesma ideia, só que agora cunham a expressão graça comum. Tá? E agora nós vamos começar a desenvolver, a buscar entender o que seria essa graça especial, perdão, a graça geral, que os outros teólogos chamam de graça comum. Então, primeiro eu quero ler alguns insertos aqui para vocês. Acompanhe aí na tela, por favor. Aqui é Anthony Huckman resumindo o pensamento de Calvino. Tá? Acompanhe aí que vai ser colocado na tua tela. Ela está escrito assim: Calvino, portanto, realizou um trabalho inédito nessa área do pensamento teológico. Embora não tenha apresentado uma doutrina da graça comum plenamente elaborada, ele ensinou claramente que há uma graça de Deus que restringe a manifestação do pecado na vida humana sem remover a pecaminosidade humana, permitindo que incrédulos profiram muitas verdades, muito embora eles não conheçam a verdade, e produzam muitos frutos culturais que são bons. E é nesse ponto aqui que Calvino se diferencia de Agostinho. Agostinho chamava de vícios esplêndidos. Calvino não teria problema em, ao mesmo tempo, afirmar a malignidade do pecado, a depravação total, mas chamar esses aspectos positivos não de vícios, mas de coisas boas. Coisas que realmente são boas. Mas vem da onde? Vem de Deus. Então existe uma graça na vida do ímpio que restringe o pecado, mas não resolve o problema do pecado. Não significa que essa pessoa, que de repente é um grande artista, ele é um crente necessariamente. E esse é um drama, né, do ímpio. Ele faz coisas que do ponto de vista cultural são boas e vêm de Deus, mas ele não reconhece a origem daquilo que nele é bom. Do ponto de vista... Quando nós estamos... Deixa só, né, um asterisco aqui, né, uma nota de rodapé. Quando nós estamos falando de coisas que são boas, elementos que são positivos ou bons do ponto de vista horizontal ou cultural, isso não tem absolutamente nada a ver com salvação, ok? Nada a ver com salvação quando nós fazemos esse tipo de referência aqui. Uma outra frase
Na verdade, um outro parágrafo que eu quero que você acompanhe aí, esse é do próprio Calvino, ali nas Institutas, no tomo 2, no capítulo 2 e no ponto 15, lá está escrito assim, Calvino: se considerarmos o Espírito de Deus como a única fonte da verdade, não rejeitaremos a própria verdade, nem a desprezaremos onde quer que ela apareça, a menos que desejemos desonrar o Espírito de Deus. Pois, tomando os dons do Espírito em pouca conta, desdenhamos e difamamos o próprio Espírito. Aqui Calvino dá um passo mais à frente. Ele diz que não é uma... Aqui a ideia é que não existe opção para você, assim, ter, né, como nós dizemos na nossa cultura, né, pessoas cheias de dedo para admitir que algo pode ser considerado bom vindo de um ímpio. Calvino diz que se realmente aquilo é bom, só pode vir de Deus. E não precisa ter nenhum tipo de escrúpulo para falar que aquilo é bom e vem de Deus. E merece o nosso aplauso, merece a nossa consideração em termos de apreciação. A grande questão é se aquilo realmente é bom, né? A gente vive numa cultura que, né, mesmo a pessoa sendo cristã, ela quando vai analisar a arte, ela analisa a partir de outros parâmetros. E às vezes é possível que nós chamemos coisas como sendo boas e na verdade não tem absolutamente nada de bom. Aqui Calvino está falando, quando algo realmente é bom na literatura, quando, por exemplo, algo é bom na arquitetura, se é bom realmente, só pode vir de Deus. E se vem de Deus, quando você não aplaude algo que vem de Deus, você está desdenhando o próprio Deus, ok? Vamos falar ainda mais sobre isso, tá? Um outro teólogo, né? Nós vamos falar sobre Hermann Bavinck daqui a pouco, né? Mas um dos teólogos modernos que fez contribuições significativas nessa área e que vai pegar um pouco ali de Agostinho, muito de Calvino, muito dos calvinistas posteriores a Calvino, e ali na Holanda, no século XIX, ele vai desenvolver esse conceito da graça comum, é o Hermann Bavinck, que no final nós vamos indicar uma literatura para você se aprofundar, se for o caso, tá? E aí ele fez um discurso de posse, quando ele tomou posse lá no Seminário Teológico da Igreja Reformada na Holanda, na cidade de Kampen, e ele fez um discurso chamado Graça Comum, e eu quero ler uma parte desse discurso dele, que vai ser projetado aí para você também. Acompanhe, por favor. Ele diz assim: desta graça comum procede tudo que é bom e verdadeiro, ainda que vemos no homem decaído. A luz ainda brilha nas trevas. O Espírito de Deus vive e trabalha em tudo o que foi criado. Olha só, aqui eu quero fazer um pequeno adendo. O Espírito de Deus não trabalha somente em obras que são dos cristãos. O Espírito de Deus, no sentido de expressar a glória de Deus, ele trabalha também em obras que não são cristãs. Ok? Voltando para cá. Logo, ainda permanecem no homem certos traços da imagem de Deus. Há ainda intelecto e razão. Todas as espécies de dons naturais ainda estão presentes nele. O homem ainda tem uma percepção e uma impressão da divindade, uma semente da religião. A razão é um dom inestimável. A filosofia é um dom de Deus. A música também é um dom de Deus. As artes e a ciência são boas, proveitosas e de alto valor. O Estado foi instituído por Deus. E aqui eu quero fazer também um pequeno parênteses, né? É por isso, principalmente por isso, né? Biblicamente o Estado ele foi instituído por Deus. E aí então fazendo um parênteses político nesse momento que a gente vive, né? Qualquer tipo de ismo político que prega a destruição do Estado é anticristão. Então a gente tem dificuldade para escolher, né, se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Mas se a gente tem dificuldade, se a gente admite essa dificuldade, o cristão, pelo menos por princípio, por pressuposto, ele deve tirar tudo aquilo que vem de um determinado lado, porque esse lado prega a destruição do Estado. O outro lado não significa que está perfeito, está longe disso. Mas por definição e por pressuposto, qualquer tipo de concepção política que pregue a destruição do Estado, ela é, por definição, na sua essência, intrinsecamente, diabólica e anticristã. Fechando parênteses, voltando para cá. Há ainda uma aspiração por verdade e por virtude. Ímpios têm isso. Há algum tipo, é claro que eles são cegos,
E nós, sem a luz de Deus, seríamos também a mesma coisa, cegos. E mesmo sendo cristãos, nós temos às vezes atitudes, né, que às vezes expressa algum tipo de dificuldade em enxergar as coisas. Mas inclusive o ímpio, ele tem algum tipo, de modo desenfreado, de modo, né, tolo, busca pela verdade, algum tipo de virtude do ponto de vista horizontal. Também ele tem um amor natural entre os pais e os filhos. E aí, terminando esse discurso do Herman Bavinck, ele diz o seguinte: em assuntos que dizem respeito a esta vida terrena, o homem é capaz ainda de fazer muitas coisas boas. E aqui coisas boas, mais uma vez, é do ponto de vista horizontal. Nós não estamos falando de elementos que têm a ver, né, de realidades relacionadas ao ponto de vista vertical em termos de salvação. E aí o Bavinck, ele fecha o seu discurso da seguinte forma, acompanha aí uma outra parte do discurso dele que diz o seguinte: o pecado é um poder, um princípio que penetrou profundamente em todas as formas de vida criada. Teria, caso entregue a si mesmo, devastado e destruído tudo. Mas Deus interveio com sua graça. Pelo uso da graça comum, Deus restringe o pecado em sua ação desintegradora e destruidora. Mas essa espécie de graça ainda é insuficiente. Ela subjuga, mas não muda. Ela restringe, mas não domina. Então perceba que no pensamento reformado existe essa distinção, repito mais uma vez, entre a graça geral e a graça especial. Ou então, utilizando a terminologia do Herman Bavinck, entre a graça comum, que é aquela que perpassa por todas as pessoas, crentes e não crentes, e a graça especial, que é a graça em termos soteriológicos. Ok? Vamos lá. Continuando. 10 anos depois dessa preleção do Herman Bavinck, um ilustre contemporâneo dele, né, também bastante conhecido, o Abraham Kuyper, ele publicou o primeiro volume, o mais extenso, né, do seu tratado sobre graça comum, intitulado Graça Comum. E aí um comentarista dele, né, um estudioso dele, o J.C. Berkouwer, ele tratando desse tema sobre graça comum, ele fez o seguinte comentário sobre o Kuyper, acompanha aí também, por favor. O Berkouwer diz o seguinte: Kuyper segue os passos de Calvino em sua ideia de graça geral ou graça comum de Deus. Segundo Kuyper, esse ensino da graça comum forma uma parte indispensável da doutrina reformada. Tem sua origem na confissão do caráter mortal do pecado, e não de alguma tentativa de relativizar a extensão da corrupção. Kuyper, semelhantemente a Calvino, está encantado com as belas e imponentes realizações humanas fora da igreja. Esse fato inegável, diz Kuyper, coloca-nos diante do aparente dilema de negar todas essas realizações ou então de ver o homem como não sendo, apesar de tudo, totalmente decaído. E aqui, no caso, o totalmente decaído não é em termos soteriológicos, porque os reformados já deixam bem claro, né? Lembrem-se, os reformados são aqueles que deixam bem claro que o homem é corrupto. Os reformados acreditam na depravação não parcial, mas total do ser humano. Aqui em termos culturais. Continuando. Mas a doutrina reformada recusa-se a escolher qualquer uma das alternativas desse dilema. Nós não podemos negar que existem coisas boas do ponto de vista cultural entre não cristãos. Isso seria uma loucura, né? Loucura, completa loucura. Por um lado, esse bem não pode e não deve ser negado. Por outro lado, a inteireza da corrupção não pode ser diminuída. E os reformados afirmam ambas as coisas. A corrupção atingiu todo ser humano. Por outro lado, ímpios conseguem, do ponto de vista cultural, fazer proezas, manifestar belezas. Por eles mesmos? Não. Vem de Deus. Por isso é que é graça. Graça comum a todos. E aí ele termina da seguinte forma: há somente uma solução, que a graça está em ação mesmo no homem decaído. Para o quê? Para reprimir a destruição que é inerente ao pecado. Agora, o detalhe é o seguinte: existem teólogos reformados que discordam tanto de Calvino, quanto de Herman Bavinck, quanto de Abraham Kuyper e de J.C. Berkouwer.
E eles não acreditam, tá, na doutrina da graça comum. E alguns desses teólogos, né, que normalmente são pastores norte-americanos, eu vou citar o nome de dois aqui, que são os citados ali pelo Anthony Huckman, o Herman Hoeksema e o Henry Danhoff. O Herman Hoeksema tem livros em português, até onde eu lembro o Henry Danhoff não tem. Então eles não reconhecem o conceito da graça comum, e basicamente por 3 motivos. Primeiro, quais são os argumentos que eles utilizam para a não existência, para a não crença na graça comum? Em primeiro lugar, eles afirmam que a graça de Deus é sempre particular e nunca comum. Somente os eleitos, ou seja, os escolhidos para a salvação, desde antes da eternidade, eles recebem graça da parte de Deus. Os não eleitos, chamados reprovados, não recebem graça de Deus. Esse é o primeiro argumento. Há um segundo argumento que esses teólogos usam para fundamentar a sua não crença na doutrina da graça comum. O segundo argumento é que não existe algo como uma graciosa restrição do pecado da parte de Deus na vida das pessoas reprovadas. Eles não acreditam nesse ensino. E o terceiro argumento, eles afirmam que os não regenerados não podem fazer o bem de forma alguma. Obviamente, nem de forma espiritual, isso todos concordam, mas segundo esses teólogos, o ímpio não pode fazer nenhum tipo de bem, absolutamente em nenhum nível. Nenhum bem civil, nenhum bem familiar, nenhum bem do ponto de vista cultural, artístico ou nessa ordem. Mesmo as assim chamadas virtudes dos não regenerados, eles afirmam, porque elas são erroneamente motivadas, elas são pecado em absolutamente tudo. Okay? Agora, depois disso, seguiu-se, né, ali na Europa um acalorado debate entre os que acreditavam na doutrina da graça comum e aqueles que não acreditavam na doutrina da graça comum. E lá em 1929, no sínodo, né, na reunião ali da Igreja Reformada, ali na América do Norte, houve essa discordância. E aí os reformados que acreditavam e continuam acreditando na doutrina da graça comum, eles também elaboraram 3 argumentos para fundamentarem, para reafirmarem a certeza na existência, na procedência bíblica da graça comum. Quais são esses argumentos? Em primeiro lugar, além da graça salvadora de Deus, demonstrada somente aos que foram eleitos para a vida eterna, existe também um certo favor ou graça de Deus para as suas criaturas em geral. Segundo argumento, Deus restringe sim o pecado na vida do indivíduo e na vida da sociedade. Até porque, como nós dissemos lá no início, preste atenção, se Deus não restringisse o pecado na vida do ímpio, seria impossível a convivência com o ímpio. É claro que existe algum tipo de restrição por parte de Deus na vida do ímpio. Porque se não existisse, realmente tudo que ele falasse seria pecado. Tudo que ele fizesse seria pecado no mais extremo nível. E seria, no caso, impossível, mais uma vez nós afirmamos, a existência, né? a coexistência com alguém que não fosse cristão. E o terceiro argumento é o seguinte: os não regenerados, embora incapazes do bem salvador, podem realizar o chamado bem civil, que é um tipo relativo de bem que se conforma a certas normas externas de conduta social. É por isso que você tem um amigo que não é cristão e, de repente, é um melhor cidadão do que você. É por isso que você tem, por exemplo, uma amiga que não é cristã e ela é uma melhor pagadora de impostos do que você. É por isso que lá na faculdade ou na sua escola, você tem, de repente, uma aluna que não mata a aula como você, né? Que é mais pontual, né, do que você. É por isso que, de repente, você tem vizinhos que são, de repente, de outras religiões, que não têm absolutamente nada a ver com o cristianismo, e eles aparentam ser mais pacíficos do que você. É por isso que é por causa da existência da graça comum, da restrição, e isso é graça. Não salvadora, mas é uma graça comum, estendida, inclusive, obviamente, àqueles que não são cristãos. Agora, eu citei vários teólogos, né? Nós estamos citando aqui vários teólogos, alguns documentos históricos, ou pelo menos um documento histórico, mas qual é a base bíblica
Essa é que é a grande questão, né? Porque se passar no crivo dos teólogos, mas não passar no crivo das Escrituras, não vai adiantar muita coisa. E nós já avisamos lá no início, né, lá nos nossos primeiros programas, que a nossa intenção é um curso básico, mas a nossa intenção é de respeitarmos e sermos fiéis às Escrituras. Então, qual é a base bíblica para a graça comum? Né? A Bíblia ensina a existência de uma graça que restringe o pecado na vida daqueles que não fazem parte do povo de Deus? Vamos a algumas passagens. Elas serão projetadas aí para você. O primeiro texto, Gênesis 20, de 1 a 7, está escrito assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi o que eu fiz. Respondendo-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido você de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então perceba que nesse evento aí, razoavelmente conhecido, né, de todos, perceba que o fato de Deus ter prometido a Abimeleque que Abraão intercederia por ele naquela noite para que não morresse, indica o quê? Indica um tipo de restrição da parte de Deus em relação àquele ímpio. Aqui nós vemos, né, nessa breve história, né, onde Abraão, no caso, né, alguém que fazia parte do povo de Deus, ele mentiu. A sua mulher também mentiu. No caso, Abimeleque ali acreditou. E ele ia fazer algo, né, na sua, entre aspas, inocência. E se Deus o fulminasse ali, Deus não estaria errado. Mas Deus restringiu. Deus ainda o avisou. Essa é um tipo de restrição. Vamos para outro texto. Esse é um pouco mais conhecido ainda. Romanos, capítulo 1, 24 a 28. Lá está escrito assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então aqui, no contexto, Paulo iniciando a sua carta, a sua epístola aos Romanos, e naquele contexto todo de depravação ali do Império Romano, aqui Huckman destaca o seguinte: perceba que os verbos abandonar e entregar indicam que antes desse abandono e antes dessa entrega, o que Deus estava fazendo? Restringindo a manifestação do pecado em suas vidas. É como se Deus segurasse até um ponto. Aí depois o que ele faz? Ele tira a sua mão e deixa as pessoas seguirem o quê? O rumo do seu coração. Antes de Deus, enquanto Deus estiver segurando, significa que ele está fazendo o quê? Restringindo o pecado na vida daquelas pessoas. Então, esse é mais um texto. E mais um texto ali nesse contexto mesmo de Romanos, só que agora Romanos 13, 3 a 4, vai ser projetado para você, acompanhe a leitura. Porque os magistrados, esse é o texto clássico para falar de Estado, tá? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O
que esse texto tem a ver com o nosso assunto da restrição? Perceba que quando Paulo diz que toda autoridade humana é ministro de Deus, ele está evidentemente indicando que Deus é quem, por meio de tais autoridades, está restringindo o pecado. Então, às vezes, nós temos vontade, uma vontade, às vezes, grande de fazer um mal civil, mas quando nós vemos um policial ali perto de nós, nós sabemos que o policial, por ser o braço militar do Estado, se nós colocarmos para fora, se nós extravasarmos, se nós realmente executarmos aquela bagunça que a gente quer fazer no nosso coração, nós seremos punidos. Isso restringe o pecado. Resolve? Não resolve, porque a vontade continua lá. Mas, com certeza, se você vai ser um pouco mais difícil se você quiser realmente fazer uma baderna social perto de muitos policiais. Então perceba que existe esse elemento restritivo, limitador. Claro que existe. A Bíblia, nós lemos esses textos, mas existem outros textos que vão apontar na mesma direção. Perguntas aqui, preste atenção. Quais são os meios pelos quais o pecado é refreado? E quais os meios pelos quais Deus refreia o pecado? E aí essas são perguntas que foram respondidas de modo diferente na caminhada da história da igreja. Por exemplo, Tomás de Aquino acreditava que o meio utilizado por Deus, utilizado por Deus para refrear o pecado, era a razão humana. Nós ainda não estudamos, de repente em um outro curso, você talvez tenha estudado, não sei, mas quando nós buscamos entender como que os diversos teólogos compreenderam a extensão do pecado, nós vemos que, por exemplo, Tomás de Aquino, que era um gigante intelectual, acerca da questão da extensão e da profundidade do pecado, ele acreditava, infelizmente, que o pecado é algo sério, o pecado atingiu o ser humano, menos em uma área. Para Tomás de Aquino, o pecado não atingiu o aspecto cognitivo, a razão humana. Tanto é que ele busca, alguns dizem que ele busca provar a existência de Deus pela razão, outros acreditam que ele não vai provar, ele vai simplesmente deixar bem claro que a fé cristã, ela possui coerência interna, lógica e racionalidade, enfim. Mas o fato, para os nossos estudos aqui, é que Tomás de Aquino acreditava que o meio, o elemento humano, utilizado por Deus para o refreamento do pecado, era a racionalidade, a razão humana. Será que é? A nossa resposta é um claro não. Por quê? Basicamente por dois motivos. A razão humana definitivamente não pode ser o elemento que restringe o pecado no ser humano, porque, em primeiro lugar, essa é uma ideia individualista demais. É assim que Huckman coloca. Achar que realmente a razão de cada ser humano vai conseguir restringir o pecado de cada ser humano. Não. E, em segundo lugar, e aqui é um pouco mais, um argumento mais forte, é que a razão ela foi manchada pelo pecado. Uma das provas disso é que quando nós queremos pecar, nós racionalizamos o nosso pecado. Essa é uma das grandes provas claras, práticas, experienciais, de que a razão não pode, de forma nenhuma, ser o elemento que restringe o nosso pecado. Porque nós, inclusive, utilizamos a razão para justificar, inclusive existe esse termo, o processo de racionalização do pecado. Então, a razão não pode ser, não confie na sua razão. Tá? Só pessoas sem razão é que confiam na sua própria razão. Agora, o importante meio pelo qual Deus refreia o pecado na vida daqueles que fazem parte do seu povo é a chamada revelação geral, que tem um impacto na consciência do ser humano. Essa sim, a revelação geral, ela não salva, mas ela serve para deixar as pessoas indesculpáveis perante Deus. Ninguém jamais pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu nunca criei no Senhor, mas o Senhor nunca deu pistas da sua existência. Não dava para acreditar no Senhor, porque eu nunca tive motivo para acreditar. Isso é loucura, porque certamente a revelação geral, embora ela não traga salvação, a revelação geral não promove redenção, mas a revelação geral, ela é suficiente para deixar o homem indesculpável perante Deus. Então, vamos ler, vai ser projetado aí para você, Romanos 2, 14 a 15.
Romanos 2, 14, 15, está escrito assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então perceba que aqui, trata-se da revelação que Deus faz de si mesmo por meio da natureza e que é dirigida a toda a humanidade, cujo objetivo é a revelação de um suficiente conhecimento de Deus para tornar homens e mulheres indesculpáveis quando não servem e quando não glorificam a Deus. Então os gentios, embora não tenham a lei de Moisés, eles têm uma lei dentro deles mesmos. E essa lei é despertada, esse senso do divino é despertado quando eles contemplam as maravilhas criadas por Deus da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso não é suficiente para saber que você é um pecador e que existe um Salvador chamado Jesus Cristo, mas é suficiente para pelo menos saber que existe um ser maior do que você. Você não é o centro da existência. O sol não pode ser Deus, a lua não pode ser Deus. Elas apontam para a majestade de Deus. Então, sempre que os gentios fazem por natureza aquilo que a lei requer deles, Paulo diz aqui que eles mostram que há em seus corações um efeito produzido pela lei que os faz reconhecer certos tipos de conduta exterior como boas e algumas outras como más. Que lei é essa? Essa é a grande questão. Que lei é essa? É a lei expressa, como nós dissemos, na revelação geral de Deus, que até os gentios ensina que há uma diferença entre certo e errado. Por exemplo, você pode chegar numa comunidade onde a prática lá seja o roubo, onde as pessoas gostam de roubar umas às outras. Agora, nessa sociedade pode ser gostoso roubar o outro, mas ser roubado nunca é interessante. É possível que você goste de fazer isso, mas quando alguém faz isso com você, algo é despertado em você, internamente e externamente, que diz que tem alguma coisa errada. Se você corre atrás para saber qual é a origem disso, você vai começar a entender os parâmetros de certo e errado. E nesse caso, não é necessário ter a Escritura para esse tipo de conhecimento. Obviamente que com a Escritura, aí você tem acesso às informações mais detalhadas. Mas não é preciso ser crente para saber que roubar é errado. Até porque, é claro que existem pessoas que gostam muito disso, mas repito, elas gostam de roubar, elas não gostam de serem roubadas. Então, os gentios são capazes de, por natureza, de certa forma, e de conformidade exterior à lei de Deus, de experimentar esse impacto da revelação geral sobre a sua consciência. Lembrando que essa conformidade exterior não tem nada a ver com a conformidade interior que a Bíblia pede de nós. Inclusive, os cristãos, eles não conseguem, nenhum cristão do lado de cada eternidade, consegue obedecer interiormente, no nível da perfeição, a obediência que Deus pede em sua palavra. Nós somos salvos pela obediência perfeita de um outro, do Senhor Jesus Cristo. Um outro meio pelo qual Deus refreia o pecado na vida humana é por intermédio dos diferentes tipos de punição e leis impostas pelo governo humano, as chamadas leis de código de conduta e medidas coercitivas e punitivas pelas quais se faz cumprir a lei. Aquele exemplo do policial que nós já demos anteriormente. Você tem uma vontade muito grande de cometer um crime, se não tiver ninguém perto, provavelmente você cometerá esse crime. Mas se tiver algum agente ali que expresse a coerção do Estado, a autoridade do Estado, que possa te punir imediatamente, você vai ser restringido. Você vai experimentar algum tipo de restrição interna e externa para o ato do pecado que você quer cometer. O Berkouwer aqui também ele vai nos ajudar no seguinte, ele menciona um terceiro tipo de meio pelo qual o pecado é refreado na sociedade humana. Preste atenção, que pode ser chamado, ele chama aqui de co-humanidade, mas explicando melhor, ele fala dos relacionamentos sociais. Como que se dá isso? É o seguinte, para Berkouwer,
uma vez que o homem nunca existe em isolamento, mas sempre inserido em uma determinada relação com os outros seres humanos, o seu pecado ele é refreado no relacionamento com os outros. Exemplo, somos algumas vezes impedidos de pecar porque temos vizinhos e colegas de trabalho que observam atentamente as nossas ações e porque nós gozamos de uma certa reputação, nós ficamos com vergonha de fazer aquilo. Então, olha, isso aqui é muito interessante também, né? E aqui, no caso, não tem medidas coercitivas a princípio. Você, de repente, tem a vontade de fazer algo, mas você está perto de um amigo e você já criou uma certa reputação com esse amigo. No fundo, você quer fazer aquilo. Tanto é que se aquele amigo não estiver perto, você faz. Mas enquanto aquele amigo estiver perto, você não vai fazer. Então ele recorre, olha só, o Berkouwer, ele recorre à questão dos relacionamentos pessoais, que ele chama aqui de co-humanidade. Inclusive nisso existe restrição para os nossos desejos de burlarmos a lei. Agora, detalhe, isso aqui é muito importante. Isso, você não pode confiar totalmente nisso, porque é possível que você esteja no meio humano, numa co-humanidade, onde todos são viciosos. Por exemplo, na época do nazismo, ali você não tinha parâmetros, porque ali todos estavam concordando, né, com a ideologia ali nazista, então o certo se transformou em errado, o errado se transformou em certo, e nós citamos o nazismo, poderíamos citar outros, né, a experiência comunista na China, a experiência comunista em outros países também. Ali no caso, não dá para você confiar no certo e errado do próximo, porque o próximo está chamando o certo de errado e o errado de certo, ok? Qual que é o valor, chegando ao final do nosso programa de hoje, qual que é o valor, além daqueles que já foram deixados claros aqui na nossa exposição, o valor da doutrina da graça comum? Vamos lá. Primeiro, o Huckman destaca que é possível sim que a doutrina da graça comum seja utilizada de forma indevida. Qualquer doutrina ela pode ser usada de forma indevida. A doutrina da predestinação é bíblica, mas de repente alguém pode usá-la num sentido não bíblico. A soberania de Deus ela pode ser usada para você realmente deixar bem claro que o homem deve glorificar a Deus. Ou então alguém pode utilizá-la de forma indevida, deixando bem claro que o homem é simplesmente uma marionete, e não é isso. Então, infelizmente, é possível sim que, como ocorre com qualquer outra doutrina, as pessoas utilizarem a doutrina da graça comum de forma indevida. Por exemplo, a fé na graça comum poderia ser usada como pretexto para amenizar a tensão que existe entre vida cristã e vida não cristã, ou então como uma desculpa para viver uma vida mundana. Ou seja, já que eu estou vendo essa aula aí sobre graça comum, ou seja, é possível que ímpios façam coisas boas do ponto de vista civil e social, então eles não são tão ruins assim e eu também não sou tão bom assim. Na verdade, todo mundo é a mesma coisa e eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Até porque se um ímpio pode fazer coisa boa, eu também posso fazer algumas coisas ímpias. Infelizmente, é possível que pessoas, claro que aqui nós fizemos uma caricatura, mas é possível que as pessoas deturpem o sentido da graça comum. Não se esqueça que os mesmos que defenderam a graça comum são aqueles que deixaram bem claro que o homem é corrupto por natureza. São os mesmos que deixam bem claro que o homem foi atingido pelo pecado em todas as áreas da sua vida. Um segundo uso indevido, nós vamos ficar só nesses dois exemplos, a doutrina da graça comum também poderia enfraquecer o ensino bíblico da depravação do homem e da necessidade absoluta da regeneração. Então, já que vocês estão ensinando aí que a graça comum deixa bem claro que ímpios podem fazer coisas boas, então o homem não é tão depravado assim. E se ele não é tão depravado assim, ele não precisa de uma salvação tão profunda assim. Então o homem não está morto, o homem está só doente. Você já deve ter ouvido esse papo em algum lugar. Então, apesar, mesmo conscientes desses usos indevidos da doutrina da graça comum, nós vamos aqui, obviamente, defender a sua necessidade do seu ensino e a sua utilidade. E em quais áreas ela é útil, em quais sentidos a doutrina da graça comum ela é útil? Em primeiro lugar, a doutrina da graça comum ela destaca o poder destrutivo do pecado. Corretamente entendida, ela não é uma negação da tensão, da antítese que existe entre perspectiva cristã de uma perspectiva não cristã. Conforme o conceito de Calvino, a afirmação dessa doutrina brotou do reconhecimento da
depravação total do homem. Então, primeiro uso útil dela, ela deixa bem claro que o pecado é uma coisa muito séria. Em segundo lugar, a doutrina da graça comum reconhece que os dons que vemos nos seres humanos, não regenerados, eles são dons de Deus. Porque tudo que é bom vem de Deus. Se realmente é bom, só pode vir de Deus, mesmo na vida de um não regenerado. Obviamente, na vida do cristão, tudo que é bom vem de Deus. Nós às vezes criamos a ilusão de que por sermos cristãos, alguma coisa boa vem de nós mesmos. Não. Na vida do cristão e do não cristão, tudo que é bom vem de Deus. Então, como cristãos, nós podemos aprender muito das grandes obras de literaturas escritas por incrédulos, embora não compartilhemos de suas convicções básicas. Podemos reconhecer o valor que tem sido produzido, daquilo que tem sido produzido por não cristãos, no campo das artes, da arquitetura, escultura, pintura, música, já que todos eles são dons que vêm de Deus. Podemos, pois, desfrutar as realizações culturais dos não cristãos de tal maneira que glorifiquemos a Deus, ainda que tal louvor a Deus não estivesse no propósito consciente desses artistas. Terceiro lugar, terceira grande contribuição, utilidade, da graça comum. A doutrina da graça comum também, ela nos ajuda a explicar a possibilidade de civilização e cultura nesta terra a despeito da condição decaída do homem. Como é possível explicar, por exemplo, a civilização egípcia? Como é possível explicar o brilhantismo da filosofia platônica, da filosofia socrática, da filosofia aristotélica? E quando a gente fala de brilhantismo, não estou falando que ali é santificado, não é isso. Mas como explicar o brilhantismo desses dois fenômenos, eventos aí culturais? Não são coisas boas? Não tem nada que é boa? Só porque foram produzidas por não cristãos, não tem absolutamente nada de bom? Do ponto de vista horizontal? Do ponto de vista cultural? Não tem? É claro que tem. E se é bom, vem da onde? Vem de Deus. Mais um detalhe, mais um asterisco aqui. É óbvio que existem pontos positivos e negativos em todas essas questões que nós citamos, tá? Então, conforme já foi dito, se Deus não refreasse o pecado no mundo não regenerado, a terra seria igual a um inferno, nós teríamos um inferno na terra. Mas por causa da graça comum e por causa do refreamento do pecado efetuado por essa graça, são possíveis a civilização e é possível a cultura. E uma das implicações importantes da doutrina da graça comum para nós é que devemos trabalhar e orar por um mundo melhor. Só que um detalhe aqui, baseado na ordem bíblica de fazer tudo para a glória de Deus. Não é que nós confiamos que o mundo vai melhorar, Aqui tem que fazer uma parada aqui para explicar. Devemos sim orar e trabalhar para a melhora daquilo que está ao nosso redor. Baseado no quê? Baseado no fazer tudo para a glória de Deus e não em qualquer tipo de otimismo humanista vazio, ok? Infelizmente, o sentimento de muitos cristãos evangélicos parece ser assim: esse mundo está nas mãos do diabo. Muitas pessoas pensam assim: esse mundo está nas mãos do diabo, deve ser descartado como uma perda total. Esse mundo é mau, está ficando cada vez pior, vamos esquecê-lo e nos concentrar na evangelização. Primeiro que esse tipo de conceito de evangelização é bastante estreito, não tem, não honra todo o escopo do ensino escriturístico. Essa visão do presente mundo, ela não reflete uma atitude correta e biblicamente fundamentada. Lembremos que essa terra ainda é a terra de Deus. Assim é preciso que continuemos a nos interessar, nesse sentido, por este mundo, pela sua política, pela sua economia, sua vida, sua cultura. Não que devamos esperar um mundo totalmente cristianizado, não. Nós não acreditamos nisso antes da nova terra, onde tudo vai melhorar. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que devemos viver para a glória de Deus e se fizermos isso, a cultura muda, a economia pode ser melhorada,
todas as áreas da existência humana podem sentir os benefícios da glorificação do nome de Deus. Nosso entendimento reformado das Escrituras implica em que todas as esferas da vida devem ser conduzidas à obediência de Cristo. Isso significa que as missões cristãs envolverão um ministério de ação, tanto quanto o ministério da palavra. Significa que a igreja não deveria estar preocupada somente com problemas espirituais. Esses são centrais e sempre devem ter a primeira preocupação. Mas um verdadeiro, autêntico, uma verdadeira e autêntica preocupação com as questões espirituais, ela deve ser ilustrada com uma verdadeira e autêntica preocupação com as questões materiais. Não existe verdadeira preocupação com questões materiais sem uma verdadeira preocupação com questões materiais. Significa também que devemos nos interessar em dar nossa contribuição para o desenvolvimento de uma cultura cristã na arte, na literatura, na educação e em todas as demais áreas. E significa também que devemos ensinar nossos filhos, os nossos jovens, a verem toda a vida à luz da palavra de Deus. Sendo assim, as considerações finais são as seguintes. Primeiro, o ensino sobre o refreamento do pecado e a doutrina da graça comum estão fundamentados na palavra de Deus. Segundo lugar, apreciemos com sabedoria bíblica as verdades e a beleza presentes nesse mundo e nas obras produzidas, mesmo que por homens que não creem em Deus. Apreciemos quando aquilo for apreciável, sejamos gratos a Deus, porque tudo que é bom vem de Deus, rejeitemos quando algo não é apreciável e deve ser rejeitado, lamentemos porque as pessoas produzem coisas boas do ponto de vista horizontal, mas não honra o próprio Deus, a fonte daquilo que é bom, e oremos por essas pessoas, oremos por nós para que tenhamos sabedoria bíblica, para que façamos corretamente essa apreciação e oremos para que essas pessoas possam também ser salvas. E um dia, lembre-se que um dia a restrição do pecado ela será completa. E por esse dia nós esperamos ardentemente, com fé e esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo programa, assim nós terminamos a nossa aula de hoje, o nosso programa de hoje, quero deixar aqui como indicação a Dogmática Reformada, o volume 3, do Herman Bavinck, que foi umas 4 vezes citados aqui na nossa aula de hoje. Aqui no volume 3, que fala do pecado e da salvação em Cristo, nesse livro nós temos um pouco do que nós colocamos no nosso programa de hoje, ok? Assim nós terminamos a nossa aula. Próximo programa nós vamos falar sobre a pessoa humana na sua totalidade. Será que nós somos uma unidade ou será que nós somos fundidos em duas partes? Quem tem razão? Os dicotomistas, os tricotomistas ou os unicotomistas, né? No caso, aqui o Huckman, né? Ele defende a unidade psicossomática, enfim, são termos meio complicados, mas nós vamos entender de maneira bem simples, tá? Então, na próxima aula, próximo programa, nós vamos falar sobre a pessoa humana, a pessoa na sua integralidade, na sua totalidade. Obrigado pela paciência, que Deus o abençoe, bons estudos e até a próxima.